Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro de Romanos, Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder de por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças, desejo de ir a Roma. Primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A Ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual, com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco. Sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho, também a vós que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Todos os homens são pecadores. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque conhecendo a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se astutos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais,
São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Então, aqui na carta de São Paulo aos Romanos, ele fala que todos os homens são pecadores, mas eu faço uma ressalva aqui. Ou uma ressalva não, eu faço uma... Como é que fala? Na realidade, eu não concordo muito com o que está escrito aqui. Eu acredito que todos os homens são pecadores, concordo com ele, mas não do jeito que ele coloca aqui. Eu, pelo menos, não me enquadro nisso que está escrito aqui. Malícia, perversidade, cobiça, maldade, inveja, homicídio, engano, contenda, malignidade. Eu não me coloco nessa condição aqui, porque eu acho, na minha opinião, que o pecado ele é uma opção que o homem faz. Não é que alguém está obrigando alguém a pecar. Quando alguém fala pecador, significa que essa pessoa ama o pecado. Quando Jesus foi dito lá, Jesus vai ser entregue na mão dos pecadores. Por que enfatiza na mão dos pecadores? Porque eles amam o pecado. Porque eles amam a inveja, eles amam a maldade, eles amam o homicídio, eles amam a calúnia, eles amam a soberba, eles amam tudo que é errado, tudo que é contrário, eles amam. Quando fala entregue na mão dos pecadores, é nesse sentido. Pecadores, na minha opinião, não são todas as pessoas, é quem ama o pecado. Se a pessoa se enquadra nessa condição, e que, na minha opinião, uma grande parte da humanidade é assim mesmo, tem esse amor pelo pecado, nesse sentido eu concordo com ele. Mas no sentido do livre-arbítrio eu discordo, porque a pessoa é livre para escolher o pecado. Como eu disse, eu não escolho isso para mim, porque para mim não faz bem. Então eu fico livre disso porque eu não amo o pecado. Se eu peco, às vezes é porque eu sou fraca, é porque às vezes até por uma necessidade, mas não quer dizer que eu amo o pecado. O juízo de Deus. Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometem também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação de coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia de cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e a indignação aos contumazes, rebeldes à verdade, seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão, e quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos que ouvem a lei, mas serão tidos por justos que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem da lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho da sua consciência, bem como seus raciocínios com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as nações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, aquilo é muito claro, né? Jesus e Deus, ele conhece as ações dos homens. Por mais que os homens fiquem obstinados no mal, e aqui fala mesmo que as pessoas que fazem o bem serão abençoadas, serão honradas com glória, com imortalidade, e aqueles que praticam o mal serão castigados, virão tribulações sobre eles. É muito claro que existe uma distinção entre bondade, entre justiça e entre inimizade, entre justiça, entre bondade e maldade. Então, não dá para o pecador colocar na conta de Deus o seu pecado e achar que ele tem que perdoá-lo. Tem gente que é assim. Tem muitas pessoas que elas falam que Jesus Cristo, ele teve que sofrer mesmo. Porque eu sou pecador, eu tenho que pecar mesmo, eu nasci para isso. Porque eu não valho nada mesmo. Então, eu nasci para pecar e você tem que pagar conta para mim. Mas aqui não está escrito isso aqui.
né? Você não vai jogar conta para Deus. Deus não vai ter que pagar pelo que você fez. Você que vai responder por isso. De que maneira? Porque Jesus, ele vai julgar os corações humanos. Ele não vai deixar aquele pecador que está obstinado no seu pecado, achando que vai botar na conta de Deus o pecado dele. Isso não vai ficar desse jeito. Deus vai vingar esse maldito pecador, porque os juízos de Deus são perfeitos. A lei por si não basta. Mas tu que és chamado judeu, e que te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade, e instruído pela lei sabes aquilatar a diferença das coisas, tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade, tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, será como sua circuncisão, um mero incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como circunciso, apesar de sua incircuncisão. Ainda mais o incircunciso, de nascimento cumprido a lei, te julgará com a letra, e com a incircuncisão és transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão o que aparece exteriormente na carne. Mas é judeu o que é interiormente, verdadeira circuncisão é a de coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe louvor não dos homens, e sim de Deus. Então não basta só você ter a lei gravada, você tem que seguir a lei. A lei, ela não está ali para você ficar olhando para ela, ai que bonitinho que ela é. É que nem a lei de trânsito, né? Às vezes a pessoa acha bonito a lei de trânsito, ou ela acha uma lei às vezes bonita, mas ela não segue a lei. Tem que ter um cumprimento da lei. Não basta estar escrito proibido estacionar e a pessoa vai lá e estaciona. Isso aí não é cumprir a lei, isso aí é o contrário de cumprir a lei. O cumprimento da lei significa que você vai seguir a lei à risca, você vai seguir conforme a vontade de Deus, não conforme a sua vontade, porque, como eu falei, a lei, ela não basta, não é a lei que salva. O que salva é a fidelidade aos mandamentos de Deus. Deus é fiel. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum. Porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas suas palavras, e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto quando Deus descarrega a sua cólera. Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que seria eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem, expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Universalidade do pecado. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor, os seus pés são velozes para derramar sangue, a destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e todo o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Então, na verdade, não há um justo sequer. Não há ninguém que pratique o bem. Isso aqui é um dogma que está escrito aqui. Não é uma invenção, não é um conto da carochinha, não é uma coisa assim aleatória, não é um comentário que está escrito aqui na Bíblia, é uma verdade. A lei, ela é algo que precisa ser seguido.
Não basta simplesmente a pessoa falar assim, olha, eu sou um observador da lei. Ah, tem a lei de trânsito, ali eu fico observando a lei, e aí às vezes eu cumpro, às vezes eu não cumpro. Não, se você não cumpre a lei, você é um desdenhoso, você está sendo uma pessoa que está fazendo mal, o erro. Porque o verdadeiro cristão é aquele que segue a lei, aquele que não simplesmente observa, mas ele segue fielmente a lei. Você não pode ser uma pessoa que se gaba disso. Quantas pessoas, como eu disse anteriormente, elas se gabam do pecado que elas cometem, elas acham bonito, elas, ai que lindo o pecado, como eu sou maravilhoso pecando, como eu sou uma pessoa incrível, olha que belo pecador eu sou. E elas gostam de ofender a Deus, é aquele tipo de pessoa que peca com gosto mesmo, sabe? Aquela história, eu fiz isso com gosto, já ouviu isso? Sim, eu fiz isso com gosto mesmo. Então, esse tipo de pessoa, ele é condenado por Deus. Essas pessoas não têm nenhuma graça diante dos olhos de Deus. A justiça de Deus dá vida a todos os homens. Justificação pela fé. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim ele manifesta sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado por qual lei? Pelas as obras? Não, pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei, ou Deus só dos judeus. Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, a qual justificará pela fé, os circuncisos também pela fé, os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum, pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Então aqui fala que todos os homens, a justiça de Deus dá vida a todos os homens. Às vezes alguém pode achar que Deus só justifica os bons, ele só justifica aquelas pessoas que são fiéis a ele. Não, aqui está falando que ele também é Deus dos pagãos, né? Vamos dizer assim, julgamos o homem, porque julgamos que o homem é justificado pela fé. Na verdade, está escrito aqui que a lei, o homem é justificado pela fé, só que essa justificação ela não se estende apenas aos homens cristãos, né? Aos homens tementes a Deus. Ela também se manifesta, então ela se manifesta a todos os homens, todos eles, sem exceção, são justificados, eles acabam tendo que responder por isso. Não há quem seja isento disso, né? Às vezes a pessoa acha que ela está isenta disso, que Deus não vai olhar para ela, que Deus está contra ela, que Deus, por ela ser uma pessoa pagã, que Deus não olha para ela, que Deus ele não está prestando atenção. Ele é Deus de todos, né? Todos, a justiça dele é dada a todos. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.